Empreender não é uma tarefa fácil, requer muita dedicação e, acima de tudo, amor pelo que faz. Sobre esse assunto eu vou conversar com esse casal que está aqui na minha frente, que é a Michele e o Edevaldo, também conhecido por Ed, que tem uma bela história de superação, principalmente na área, no empreendedorismo. Bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Então vamos lá, quando começou essa história e que história é essa? Contextualiza pra gente isso aí. Começou em 2019, quando eu me vi. Em algumas madrugadas eu acordava e eu via o Ed triste, desmotivado, muitas vezes com aquele choro embargado. E eu pensava, eu tenho que dar um jeito de conseguir ajudá-lo nisso, né? A gente tinha tentado empreender em 2017 para 2018 com uma loja de roupas. Falhamos com sucesso. Falhamos com sucesso. E a gente estava tentando manter essa loja de roupas para conseguir custear o curso de medicina dele. Na verdade, o cursinho, né? Que não é algo barato. Na verdade, isso aí começou com um sonho do estudo, da faculdade. É isso, Ed? Exato. Eu não consegui conciliar o trabalho das 8 às 18. E aí a gente, assim, estava muito difícil onde eu trabalhava. E foi num período que estava desligando, foi em 2017, né? Estava desligando vários funcionários da empresa onde eu trabalhava, né? E aí eu estava com bastante dificuldade de ficar lá e aí eu resolvi sair. Sim. E aí onde ela teve essa ideia... Da loja, né? Da loja, né? Isso, ele saiu em 2017 e aí quando foi a gente teve a ideia da loja. Nós ficamos com a loja aberta, acredito que 1 ano e meio. Só que com a concorrência dessas lojas que conseguem comprar em maior quantidade, a gente não conseguiu manter. Mas chegou um período que você tinha emprego fixo, né, Michele? Eu sempre trabalhei fixo. A loja, o Ed mais ou menos que cuidava. Sim. E eu sempre conciliei o meu emprego fixo com essas aventuras aí que a gente tinha. Tentou vender lingerie, aí logo depois foi pra loja de roupas, que a gente fez uma salinha num apartamento onde a gente morava. Não deu certo. E aí a gente ficou 1 ano e meio, quase 2 anos, sem vender, né, nada, sem empreender. Só que aquilo estava me incomodando muito, porque ele teve que voltar para o emprego fixo. E não, ele estava fazendo algo que ele ficava extremamente, assim, triste. Foi o período que a gente mais se desgastou como casal. E você no seu emprego também chegou um momento que já não dava mais? Não dava mais, porque eu batalhei muito, eu estudei muito para chegar no cargo que eu achava que eu tinha que chegar. Não é ninguém que falou que eu precisava. Eu achava que eu tinha que ter aquele cargo. Eu queria aquele cargo. Só que quando eu consegui aquele cargo, eu percebi que não era aquilo que eu gostaria de ter para minha vida. Eu estava sendo cobrada por algo que não competia a mim e eu não tinha uma remuneração de acordo com toda a responsabilidade que eu exercia dentro da empresa. E eu dormia todos os dias pensando, pedindo, por favor, me ajuda, me dá uma luz, eu preciso disso. Chorava. E a gente tava tendo muito atrito, porque ele quase não conseguia ir dormir no mesmo horário que eu dormia. Então eu meio que, aquela angústia, aquela pressão no coração, eu ia deitar e eu sonhei. Eu literalmente sonhei. Eu dormi, eu me lembro de eu, assim, meio que choramingando, assim, pedindo, e eu peguei no sono. E no meu sonho, eu tava na cozinha do apartamento que a gente morava, um apartamento alugado. E nesse apartamento eu estava na cozinha preparando as refeições, mas automaticamente quando eu me virava, eu via ele embalando os comos e pegando, sabe aqueles negocinhos de pão? De fechar sacola de pão? Fechinho. Os fechinhos de pão. Fechando, isso, logo depois, era flashes, e logo depois também eu me lembrava da gente na sala dando uma entrevista, alguém com microfone, assim, falando com a gente. E eu da Dolman, toda, sabe? Como se eu fosse paramentada, como se eu fosse uma chefe de sucesso. E eu guardei isso comigo porque me assustou, porque a minha família é de cozinheiros. Eu fui criada, a minha mãe nunca fez um curso de gastronomia, mas a minha mãe sempre trabalhou na cozinha. A minha avó materna, tanto a minha avó paterna, elas têm aquele traço também da gastronomia, de fazer, do cuidado, preparar. E eu não queria isso pra mim, porque eu vi o tanto que a minha mãe sofria. A minha mãe tem os braços até hoje assim, todos queimados, e barriga, e era aquele serviço muito pesado. E eu falava pra ele,
qualquer serviço que eu tiver na minha vida, eu não falava pra você, eu não O universo quero... Eu não ia universo falar, dobra. mas é quase isso. Eu acho que se não fosse o suporte dele, de acreditar em mim, porque ele podia falar, você tá inventando. Ele realmente se emocionou, ele acreditou no que eu tava falando. E eu falo pra ele sempre que não tem preço. Porque ele foi mais doido que eu. Como é que foi isso? Ele recebeu a notícia e falou, opa... Então, o primeiro momento sempre é o recuar, né? Se escutar, o espanto. Porque ela, como ela disse, ela não tinha esse desejo de ir para uma cozinha, trabalhar em cozinha. E aí a gente começou a fazer as contas. Fizemos as contas lá de uma venda básica ali por semana e vimos que dava para a gente trabalhar, produzir durante o final de semana, né? Para ela continuar ainda no emprego dela. E aí eu faria todo o corre, né? Ia mercado, deixava todos os insumos pré-prontos para ela, para quando ela chegasse no final de semana, ela produzia, né? E eu e ela produzíamos. E aí fizemos as contas e, é viável. Se a gente vender tanto por semana, a gente consegue pagar as contas básicas aqui, aluguel e tal, e dá para mim estudar. E vimos que era rentável. Sim. A gente imaginou, acho que foi, salvo engano, foi 10 combos por semana, né? Na primeira semana já foi 40. Perdão, na primeira semana acho que deu uns 10 ou 12. Na segunda semana já deu 40 combos. Acho que com 20 dias, 30 dias você já saiu do emprego, né? Muita gente não sabe, ou também até por falta de tempo nosso de explicar isso. As pessoas sempre perguntam, mas por que o nome Espiaí? Na verdade, quando a gente começou, era Espiaí. Que é esse fit? Era um nome compridão. Era um trava-língua. A gente já não dormia. Foram madrugadas e madrugadas pensando em nomes, em nome de combos, combinações de sucos. Foi assim, todos os nomes. A gente tem 10 sabores de sucos. Todos os sucos, eles têm um nome e um porquê. Vou te dar um exemplo. A gente tem um suco com o nome de Festá. Por quê? Festá, para quem não conhece, é você tá animado, você tá feliz. E aí, o nosso suco Festá, quando você sacode ele, as sementes do maracujá, elas ficam dançando. Tem toda coisa lúdica. Teve. Ele é muito melhor que a questão histórica, assim, que eu. Mas ele falava, assim, as expressões e eu tentava idealizar algum sabor que desse certo. Então, assim, não foi eu que imaginei tudo sozinha. Ele teve todo esse suporte também por trás para me ajudar, para clarear. A gente tem 350 para investir. Aí a Atena, que é a nossa pet, nossa filhinha, ficou mal, muito mal. A gente teve que gastar também metade desse valor para comprar medicamento. E a gente precisava começar, porque eu tava voltando de férias, eu tava sem nenhum centavo. Nessa época ele já tinha se desligado do serviço dele. A gente tava passando um aperto, mas um aperto. E desde esse dia até o dia de hoje, aparecem pessoas para ajudar a gente. Impressionante. Naquele dia apareceu o veterinário, o dono do apartamento, que entendeu que a gente estava sem grana para quitar a parcela do aluguel naquele mês, o veterinário que conseguiu salvar, porque ela estava em estado muito grave, conseguiu salvar. E a gente fez as marmitas com que a gente tinha em casa, sem pretensão nenhuma de fazer o sucesso todo, a gente só precisava pagar nossas contas. Fiz aquelas marmitas e entreguei para o universo. E eu sei que agora vocês estão sendo considerados um case de sucesso. Ou seja, vocês já tiveram um apoio aí, se não me engano, o Sebrae, esse tipo de coisa. Quer dizer, como é que foi essa evolução até chegar nos dias de hoje? Foi todo o processo. Acho que tudo que a gente conseguiu construir profissionalmente falando foi apoio do Sebrae. Eu não consigo ver outro caminho. Foi um divisor de águas, né? Ele deu um know-how primeiro lá atrás com conhecimentos através de cursos, de palestras. Aí depois a gente já, dentro de uma dessas palestras, a gente vislumbrou a hipótese de ter a nossa marca. E aí fui atrás, eu e ela, em primeiro momento. Depois eu busquei mais a fundo com um consultor do Sebrae lá. E ele passou o nome do advogado e a gente foi lá, o advogado do Sebrae instruiu a gente. E nós mesmos fizemos a marca, não foi através do escritório. A coisa não é fácil, né? Ela é muito detalhe, é muito detalhista, você tem que acompanhar os processos. E aí o Sebrae, geralmente, em torno de 2 anos para liberar uma marca. A gente conseguiu em 8 meses. Até fizemos, o Sebrae buscou para que a gente
narrasse Foi, verdade. essa tramitação aí, e aí eles fizeram até um jornalzinho interno lá mostrando como que a gente conseguiu, enfim. Foi algo assim meio difícil de acontecer, mas a gente conseguiu registrar a marca. Hoje a marca Espiaí é marca, e foi tudo através do Sebrae. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber de vocês aí que história que fica, que lição que fica dessa história toda, né? E principalmente essa questão de empreendedorismo, de superação, de força de vontade. Se não tiver isso, a coisa não vai. Não vai. E, assim, eu tiro de lição que ninguém constrói nada sozinho. Ter um esposo, um amigo, uma mãe, um pai que acredita no seu sonho, que te apoia, que te incentive, é, assim, muito, muito, muito necessário. E as conexões que a gente faz, sabe? Então, respeite as pessoas, respeite os processos. Eu aprendi a respeitar os processos, a me respeitar também. Não é fácil, é uma construção. Todos os dias eu aprendo um pouco. Ninguém ensina a gente a ser empresário, ninguém mesmo. E eu acho que, né, de tudo que valeu a pena são as conexões e a caminhada. A caminhada, ela é difícil, mas ela, se você enxergar ela de uma forma positiva, é maravilhosa. Tá certo. Ed, e o início do sonho lá que começou com o cursinho de medicina, tá para se concretizar? Como é que tá isso? Ou aquele sonho já ficou de lado, vamos viver? Não, ainda é um sonho latente aqui dentro, e esse ano Deus vai me dar essa aprovação. Eu estou lutando e vamos conseguir. Com certeza. A gente fica aqui torcendo por vocês, pelo Ed em especial, mas pro negócio dar certo, e a gente fica muito feliz de contar essa história aqui, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Este foi o Repórter MT e até a próxima.